Ontem, 1 bilhão de dólares em posições alavancadas foram liquidadas porque o Bitcoin começou a cair. É claro que nesse momento a gente se pergunta quem era o maluco que depois do Bitcoin subir tanto estava alavancado. Por isso, o vídeo de hoje eu quero te mostrar algumas ferramentas, mas principalmente uma ferramenta para que a gente possa identificar onde estão as posições de venda e se as posições de venda estão maiores, né, em volume do que as posições de compra. Vou mostrar para vocês essa ferramentinha aqui bem interessante, né? É basicamente a profundidade dos books e como a gente identifica onde estão a maior parte das ordens de compra ou de venda. Também vamos falar um pouquinho de análise on-chain. Quero mostrar para vocês que depois de um período de acumulação, os long-term holders já começaram um processinho ali de liquidação dos ativos, né, o que dá para a gente alguns insights, mas também mostrar uma perspectiva bem ampla em relação ao momento do mercado que nós estamos, mas com ênfase a essa percepção de conseguir identificar onde estão os perigos ou onde estão potenciais momentos de liquidação geral no mercado, tá certo? Mas antes da gente ir pro gráfico, quero lembrá-los, né, novamente que meu curso está online, cripto de A a Z, e inclusive o que eu quero mostrar para vocês, gente, aqui é o curso, né? O link vai estar, como sempre, na descrição do vídeo, mas existe uma seção do curso, tá? Essa seção aqui, que é o módulo 8, que é especificamente sobre exit, né? Onde eu trago vários indicadores on-chain para vocês, para identificação de topo, né? Então eu trago aqui o P-Cycle Top, MVRV, Long Term Holders com Short Term Holders. Então, são várias métricas, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais nisso, te convido a conhecer meu curso. Também peço que você, por favor, se inscreva, considere se tornar membro por R$ 5 e sem grandes enrolações, bora pro que interessa. Pois bem, então nós tivemos esse Kindle absurdo, né, ontem, e um dia, assim, que foi insano. Vamos ver aqui quanto o Bitcoin subiu em porcentagem, né? Foi 11% em um dia. Né? Eu até me choquei, vocês devem ter visto ali o vídeo de ontem, né? Me choquei com o Bitcoin estar muito próximo de atingir o meio milhão, passou muito rapidamente, né? Chegou ali 89 mil dólares e aí hoje abriu o mercado em correção, né? Uma correçãozinha aqui de, vamos ver quanto, de 5%, tá certo? E o que é o curioso, né? Essa liquidação, gente, que aconteceu, essa queda, né, que aconteceu, esse pullback, na verdade, de 5%, ele foi responsável, né, por liquidar 8 bilhões de dólares em posições alavancadas, né? O que é muito insano, porque não faz nenhum sentido, gente, por mais bullish, por mais que você goste de um ativo, você estar alavancado num ativo que já subiu 10% no dia. É uma coisa irracional, né? E aí, o gráfico que eu quero mostrar para vocês, que é bem interessante, é como identificar onde tem as posições de compra ou de venda, né? E quais são os momentos ali para a gente tomar cuidado. Claro que de forma muito simples. Depois que qualquer coisa sobe tanto, não faz sentido você estar alavancado, né, nesse ativo, mas um jeito bem interessante da gente olhar é especificamente, né, essa ferramenta aqui que a galera chama de Order Deep, né, tipo book, profundidade do book, né. O que que isso aqui mostra pra gente, gente? Tem aqui alguns filtrinhos, tá? Vocês podem olhar nos futuros ou vocês podem olhar em spot. Vou mostrar primeiro em spot, que eu acho que é um pouco mais simples, né? E aqui, então, a gente está em spot Bitcoin USDT. O que isso aqui mostra pra gente, gente? Em verde são as posições de compra, né? E essas barrinhas aqui, né? Ela é o agregado das posições de ordem de compra naquele determinado nível de preço. O que a gente consegue saber olhando aqui nesse momento? Né? A gente consegue saber que existe um pouco mais, né? Até talvez aqui, vamos dar até um zoomzinho aqui. Opa. Existe um pouco mais até de ordem de venda nesse momento no mercado, com uma posição bem grande de ordem de venda nesse, pera lá,
nesse patamar especificamente, tá? Em 90 mil dólares existe uma superposição de ordens de venda, né? Então o Bitcoin chegou a 89 mil dólares e isso fez com que as pessoas ali já se posicionassem, né? Então provavelmente se o Bitcoin voltar a subir, chegar ali nos 90 mil dólares, ele vai sofrer um pouquinho, né? Para passar, porque vai desencadear um monte de ordens de venda, né? Nós temos aqui um pouquinho em 86.800, em 87.500, mas a maior está aqui em 90 mil dólares, né? Depois nós temos algumas ordens colocadas em 91 e 900, 92 e 900, tá? Aqui não mostra, vamos ver, cadê o 100zinho aqui, se a gente consegue ver também, ó. E aqui daí começa a povoar. Opa, peraí. Não, na verdade, vamos fazer assim. É que a gente não vai conseguir ver até pra cima de 100, tá? Ah, talvez aqui, vamos mudar aqui. Boa, assim a gente vai conseguir ver, né? E aí a gente vê aqui uma barreira absurdamente grande em 99 e 900, né? Então, o que a gente consegue ver com isso, gente? Que, primeiro, o Bitcoin vai ter que superar esses 89 mil dólares, chegando ali, deve ter uma liquidação, né? E o que é a barreira psicológica mais forte nesse momento dos 100 mil dólares, ele vai sofrer aqui, né? É bastante dinheiro colocada em ordem de venda em 99 mil e um pouquinho, né? Em relação às ordens de compra, aí tá um pouco mais sutil, né? Mas tem ordem de compra distribuída por todo o book, né? Então, aqui só que daí acho que as ordens de compra faz mais sentido pra gente ver numa escala um pouquinho menor. Mas, ó, nós temos ordens de compra, né? Em 85, em 82, a maior de todas está em 80, né? Então, dificilmente, digamos, né, assim, tem uma dificuldade para esse cair abaixo de 80, mas para superar o 100, vai ter que passar por algumas coisas ali, né? Então, acho que esse é o aspecto mais importante que vocês saibam, que já existem dezenas, centenas de investidores posicionados para liquidação um pouquinho antes dos 100 mil dólares, tá? Isso significa que não vai passar? Não significa isso. Significa que existe, que ali é uma barreira psicológica forte e que vai ter bastante realização de investidores naqueles patamares. Algumas outras coisinhas interessantes que eu quero mostrar para vocês. Né? Esse aqui é o gráfico dos long-term holders, né? Então, investidores de longo prazo que historicamente começam, né, a liquidar quando o Bitcoin atinge all time high no ciclo anterior. Nesse ciclo, nós vemos uma espécie de, como eu posso dizer, de esquizofrenia, né? Uma coisa que a gente nunca tinha visto, que é esses investidores reacumularem antes do final do ciclo, né? Então, quando o Bitcoin começou a cair, eu vou dar um zoomzinho aqui que vai ficar melhor para vocês verem, né? Então, aqui, quando o Bitcoin atingiu all time high, um pouco antes do all time high, essa galera já estava começando a vender, né? E ficaram vendendo, 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 até o Bitcoin chegar ali em 56 mil dólares. Quando chegou em 56 mil dólares, os long-term holders começaram a acumular loucamente, né? Acumularam praticamente tudo novamente. E aí, quando chegou no 62, essa galera começou a revender, né? Então, os long-term holders, historicamente, sempre vendem, inclusive bem antes, né? Eles perdem normalmente. Perdem não. Eles saem fora do mercado antes do momento de maior euforia, e foi isso que aconteceu novamente com eles, né? Então, quando a gente olha aqui no gráfico inteiro, é possível a gente ver, olha só, que esses investidores, eles ficam fora do mercado nesse momento de pico, né? E acumulam durante toda a baixa e saem um pouco antes, né? Nesse ciclo, eles começaram novamente a sair quando atingiu ali um pouco antes da all-time high. Venderam, venderam, venderam. E aí, quando chegou nos 50 e 65 ali, começaram a recomprar. Recompraram muito, mas já começaram a liquidação também. Esses investidores sempre têm esse comportamento e continuam tendo, mas é importante mostrar isso para vocês, para dar para segurar um pouco a ansiedade, né, digamos. Além disso, nós temos, né, no Polymarket especificamente, uma expectativa que o Bitcoin atinge os 90 mil dólares ainda em novembro, tá? Isso aqui é para novembro e tem, né, então, assim, a maior expectativa tá aqui em relação. Não, isso aqui na verdade é o change. Mas a maior expectativa aqui tá nesse 90, né? Mas nós temos expectativas aqui até para 100. Então, o Polymarket está ali também. Opa, deixa eu deixar assim, vai ser melhor.
sugerindo, né, que o pessoal tá animado para os 90 mil dólares ainda esse mês. Outras coisas interessantes, né? Quando a gente olha aqui esse vortex, né, em relação ao market cap, né, tinha sido uma subida realmente muito drástica, né? Todo mundo ganhou muito. Claro que o Bitcoin continua ali liderando, mas todo o mercado ganhou muito, né? Nós tivemos essa notícia que eu achei bem curiosa, né? De uma gestora da Faria Lima, né? A Verde Assets, que comprou Bitcoin e está usando, né, ali o Bitcoin de certa forma para rebater o prejuízo que ela tinha tido na gestão contra o CDI especificamente, né, ela estava com menos 0,18, o CDI tinha valorizado 0,93 em outubro, né, e agora ela entrou com uma exposição ao Bitcoin um pouquinho antes das eleições. Né? Também é interessante notar que ontem, né, nós tivemos o melhor dia do Bitcoin em termos de USDT da história dele, né? Então fazia muito sentido que nós tivéssemos realmente uma correção, tal como a gente teve hoje, tá? A gente nada sobe infinitamente, por mais que o Bitcoin às vezes faça movimentos absurdos, tudo vai corrigir em algum momento, né? Então tomem cuidado em relação a isso. E algumas coisas em relação, tipo, que ainda mostram que apesar de tudo isso, nós temos notícias muito favoráveis, né? A continuação do desenvolvimento do mercado, em certo sentido. Então, nós tivemos a Hive Digital comprando mais 6 mil ASICs, né? Iniciando a mineração no Paraguai. Então, a gente ainda tem, em termos infraestruturais, coisas iniciando e acontecendo. E esse gráfico aqui do Kim Yong-ju também achei bem legal, né, que mostra o retorno, assim, em relação ao halving, né, em quarter, e como é muito, muito, muito sincronizado, né, chega a ser maluco como sincronizado o ciclo é, mas apesar da super alta ali, né, parece que nós ainda temos algumas coisas para viver. Tá certo, gente? Então, no vídeo de hoje é isso. Eu queria mostrar para vocês como observar onde estão as ordens de liquidação, para que vocês saibam que sim, tem bastante ordem de venda ali pela frente, inclusive um pouco mais de ordem de venda posicionado do que de ordem de compra nesse momento. Além disso, os long-term holders já iniciaram o processo de liquidação, mas ainda assim, considerando outros dados, né, a gente não parece estar no topo. Eu vou fazer um vídeo para vocês especificamente sobre métricas para identificar o topo de ciclo, né, para que a gente possa analisar exatamente onde a gente está. Mas esse vídeo tem como objetivo mostrar para vocês que não vão ser só um mar de rosas pela frente, né? Ou pelo menos vai ser um mar de rosas vermelhas aí para a gente lidar com essas liquidações, tá certo? É isso. Vou deixar o link para vocês fazerem a análise de vocês ali dos books também na descrição. Peço que vocês curtam e compartilhem o vídeo. A gente se vê no próximo. Beijos!